Graças a Deus. Queridos, dando sequência a esta palavra, na parte 2, o tema dessa mensagem: na busca do milagre, encontro a salvação. Encontramos lá no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, a palavra do Senhor nos diz que, e assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo, da palavra de Deus. E Bartimeu, queridos, ele teve, nessa mensagem, nós vamos aprender que Bartimeu teve as ações para receber o milagre em sua vida. A primeira ação que ele teve foi de ouvir a palavra, de ouvir que Jesus estava passando por ali. Os seus olhos estavam impedidos de verem, mas os seus ouvidos foram despertados para ouvir o barulho da multidão que passava com Jesus. Deus nunca deixará você sem a oportunidade de receber uma palavra, de receber a salvação. Ele sempre deixará um canal aberto. Apesar de certas percepções e canais estarem fechados pelo pecado, a graça de Deus sempre deixa um canal limpo para que sejamos tocados. O que ele ouviu? Bartimeu ouviu que era Jesus, o Nazareno. Essa é a única mensagem que pode nos salvar. A mensagem que fala de Jesus. Não os seus ensinamentos, mas a pessoa de Jesus. Segunda ação, segunda atitude que Bartimeu teve foi clamar, amados. Bartimeu clamou. O grito da nossa alma por paz, sentido na vida e restauração. Nos últimos tempos, nós temos que clamar a Deus. É o reconhecimento da nossa falência espiritual. O homem tem tentado provar sua independência do Criador, mas isso só o tem levado a um poço sem fundo. Nós precisamos clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. O clamor é um pedido de socorro, é um pedido de alguém que está no fundo do poço, no poço do pecado, no poço da imundícia. Então a atitude de Bartimeu foi clamar a Jesus. Em Romanos 10, 13, nós vemos na palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos que clamar ao Senhor. Não importa a situação que você se encontre. Tome uma atitude. Haja. Clame a Deus. E você terá a sua resposta. Assim como Bartimeu teve. A terceira atitude, nós vemos lá no versículo 48, que a palavra diz que muitos repreendiam o Bartimeu para que ele se calasse. Mas ele teve a atitude de clamar ainda mais. Enquanto os discípulos repreendiam ele, pediam para ele se calar, ele gritava cada vez mais alto. Nessas horas, amados, aparecem os obstáculos na nossa frente para nos calar. E quais são esses obstáculos que têm tentado impedir de nós clamarmos a Deus? Muitas vezes, a religiosidade. Muitos dizem: mas a minha religião sempre foi essa. A minha família, meus antepassados sempre tiveram essa religião. Eu não vou mudar. Em contrapartida, outros, a incredulidade tem cegado essas pessoas. Será? Essa palavra é tão pequena, mas faz um estrago tão grande. Quando nós deixamos a dúvida e a incredulidade entrar na nossa mente, queridos, é sinal que nós verdadeiramente não temos colocado a nossa fé em ação e temos deixado a dúvida e a incredulidade tomar conta. Outra coisa que tem nos prejudicado, que tem sido obstáculo na nossa vida, é o sentimento de culpa. Para mim não tem jeito. Eu sou pecador. Deus não vai me perdoar. A pessoa se autodeprecia, ela se culpa daquilo que ela cometeu.
Quando a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então não temos que ter esse sentimento de culpa, né? Devemos, né, confessar ao Senhor. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Muitos, queridos, têm se apegado às coisas do mundo, aos prazeres do mundo, às coisas que o mundo oferece. Isso também tem sido um obstáculo na vida da pessoa. Os prazeres, as oferendas que o mundo oferece, as paixões carnais, né? E outros, o obstáculo na vida deles tem sido a moralidade, as boas obras. Mas eu sou uma pessoa boa, de boa índole, pago minhas contas certinho, faço caridade, dou esmola. Amados, a palavra de Deus que diz que para nós chegarmos ao céu, não é por intermédio de boas obras, não é pela nossa moral, mas sim quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai, que nos leva ao céu. Somente através de Jesus, amados. Não é através de boas obras. Mas Bartimeu, ele gritava cada vez mais. E nós precisamos ter a certeza de que o nosso estado é desesperador e perseverar. Para cada ação existe uma reação. Por isso a reação daquele homem aos que queriam calá-lo era gritar mais e mais. Um outro ponto, amados, o quarto ponto, né, onde Bartimeu teve atitude, teve ação, né? Ele atendeu o chamado de Jesus. No versículo 49 nós vemos que Jesus manda chamar Bartimeu. Jesus ouviu o clamor, ouviu os gritos de Bartimeu, e ele atendeu o chamado. E Bartimeu foi até o Salvador. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 7, a palavra de Deus nos diz que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Veja que não é por um capricho nosso ou uma boa vontade, mas é um chamado do Salvador. Mesmo que o cego estivesse quase sem voz, ele só foi abençoado quando Jesus o chamou. Ele queria ser curado. E ao mesmo tempo Jesus queria curá-lo. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, disseram os discípulos. E a quinta atitude de Bartimeu foi, é nesse ponto que eu queria falar com vocês, amados. Bartimeu se levanta, lançando de si a capa. O que significa lançando de si a capa? A capa significa, amados, a velha vida, a velha natureza. Aquela capa representava um estilo de vida que aquele homem vivia. No livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 22 e 24, a palavra do Senhor nos fala o seguinte: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que os fazia viver uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. E é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que mostra na sua verdadeira, a qual é correta e dedicada a Deus. Amém, queridos? Então isso foi a determinação de Bartimeu. Quando ele ouviu o chamado, ele abandonou a velha natureza, aquela vida, né, desgarrada, desgraçada que ele vivia, e se prontificou e foi ter com Jesus. Muitos, queridos, a hipocrisia nos dias de hoje, as máscaras, né, tem impedido que as pessoas verdadeiramente vivam o Evangelho na raiz, na sua essência. Muitos têm vivido hoje uma vida de hipocrisia, de máscaras. Não têm vivido a essência do Evangelho de Jesus. Têm vivido uma vida de desculpas, né? Quando Jesus chama, as pessoas têm usado de desculpas, de interfúgios,
não tem obedecido o chamado do Senhor. A palavra de Deus, amados, lá no livro de Hebreus 12:1, nos fala o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Queridos, nós temos que lançar fora a velha natureza, arrancar as máscaras da hipocrisia, não sermos sepulcros caiados, mas que nós possamos viver o Evangelho de Jesus Cristo na sua essência. A sexta ação de Bartimeu foi a prontidão. Levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. O chamado de Jesus provoca algo sobrenatural naquele homem. De repente, aquele que estava prostrado se levanta, aquele que estava abatido se alegra, aquele que estava fraco e desanimado se fortalece, aquele que estava morto vive. É a consciência de que não podemos viver mais um minuto sem Jesus. Aquele homem não hesitou e deu um salto e dirigiu-se ao Salvador. Não adie mais, nem um dia, nem uma hora. Há uma urgência, amados, naquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Amém, queridos? Há uma urgência. Não podemos adiar, ficar protelando, mas que nós possamos atender o chamado de Jesus e nos prontificarmos. Amém? O que Deus diz hoje, o diabo diz amanhã. Se nós deixarmos passar o tempo para nos arrependermos, ficaremos arrependidos para sempre, de termos deixado o tempo passar. Amados, a sétima e última atitude, ação de Bartimeu, era a convicção e fé no poder salvador de Jesus Cristo. Mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Aquele homem sabia o que precisava e sabia também que Jesus, que só Jesus poderia dar-lhe aquilo. Então a pergunta do mestre, ele responde: que eu torne a ver. Infelizmente, queridos, muitos não pedem de Deus a coisa certa, porque estão conscientes de sua verdadeira necessidade. Porque não estão conscientes da sua verdadeira necessidade. A menos que você reconheça que está em trevas espirituais e num lamaçal podre de pecado, você não reconhecerá que precisa urgentemente de Jesus. Muitos querem Jesus para suprir as suas necessidades, mas não para ver, isto é, mas não para ter Jesus em sua vida. Muitos querem as bênçãos e não querem um abençoador. No versículo 52, na parte A, nos diz que, então, Jesus lhe disse a Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, Bartimeu tornou a ver. Amém, amados? E que nós tiramos a conclusão desta palavra. No versículo 52b, nos fala que e seguia a Jesus estrada fora. Quem seguia Jesus estrada fora? Bartimeu seguia Jesus estrada fora. Queridos, na busca do milagre,
Bartimeu encontra a salvação da sua alma. A salvação, amados, segue-se de um compromisso de servir e seguir a Jesus Cristo. Amém, amados? A conclusão é esta, que a salvação segue-se de um compromisso de não só seguir, mas servir a Jesus Cristo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Amém, queridos? Que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas nessa noite, através desta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.